Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Nós vamos estudar nesta noite do verso 21 ao verso de número 44. Um irmão de nossa igreja tem uma maneira peculiar de me cumprimentar. Depois de me chamar pelo título de Homem de Cristo, ele quase sempre cita o mesmo texto bíblico. João 16, verso 33, que diz: no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. E para quem assiste, irmãos, pode até parecer alguma brincadeira, pois nós rimos um para o outro. Mas não estamos apenas brincando de memorizar versículos, já seria muito bom. Nós estamos fortalecendo um ao outro, através de uma verdade das Escrituras. De que verdade eu estou falando? Neste mundo, queridos, por mais que a teologia da prosperidade ensine o contrário, os crentes vão sofrer aflições. Ninguém diz amém nesta hora. Mas é verdade. Ora, vamos sofrer em consequência ou como consequência da queda, como todos os outros homens. Ora, vamos sofrer justamente porque professamos fé em Cristo. De uma forma ou de outra, irmãos. Bíblia e experiência, a minha e a sua, provam esta verdade inequivocamente. Tome, por exemplo, o nosso inário. Já deu uma folheada nele? No sumário. Muitas músicas ou hinos usam a figura do mar revolto para retratar as aflições terrenas. E se não estamos imunes às tormentas desta vida, como as atravessamos? O que fazemos, queridos? Quando as aflições desta vida sacodem nosso barco, levando-nos às vezes até mesmo a naufragar, como literalmente aconteceu com Paulo. Esta segunda porção, ou segunda metade de Atos 27, pode ser bem importante para aqueles que estão enfrentando aflições na vida. Eu quero ler com vocês, para começar, o verso de número 41. E como sempre fazemos, tenhamos nossas Bíblias abertas ao longo da exposição. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso 41. O texto inspirado registra: mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Vamos orar outra vez? Senhor Deus, assiste-nos neste momento de pregação da Tua Palavra. Nós cremos no que disse Teu Filho Jesus quando tentado pelo próprio Satanás.
nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós cremos nisso. E como diziam os nossos antigos pais puritanos do século 17, 18, quando um pregador é fiel à tua palavra e é acompanhado por poder do teu Espírito, ele se torna boca de Deus. Eu te rogo por isso. Assiste-me, Espírito Santo. E, consequentemente, que todos nós sejamos saciados na tua palavra. É o que precisamos, Senhor. E é por isso que te rogamos em nome de Jesus e por amor a Ele. Amém. Por que você acha que Lucas dedicou tantos versos à narrativa do naufrágio? É claro, irmãos, que sua reputação como cronista, contador de história é realçada por tantos detalhes. Mas será que ele não podia nos levar mais rapidamente a Roma? Claro que podia. Mas a verdade é, ele escolheu se demorar no mar. Por quê? Com que objetivo? Estudiosos apontam dois, na verdade. O primeiro deles era apologético. Lucas espera que este novo livro, como o anterior, seja lido também por incrédulos. E especialmente, Deus permitindo, até por pessoas que ocupam cargos de importância no governo de Roma. Ele espera provar que cristianismo e apóstolos não são uma ameaça para o mundo. E este é um ótimo exemplo disso. Paulo praticamente salva todos os tripulantes deste navio que vai a Roma. Além deste, Lucas tem um objetivo espiritual com este texto, obviamente. Por meio desta narrativa detalhada, o autor sagrado está nos chamando à fé em Deus. Ele quer que vejamos de perto o Senhor em ação. Segundo ele, toda a Bíblia, na verdade, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo de um mar revolto. E esta é a nossa segurança em dias de crise, queridos. É o seu conforto na aflição. É a nossa esperança em tempos complicados. É a sua segurança em dias de maremotos. Em Deus, nós podemos confiar até em tempos de crise. Amém? Como desfrutamos desta bênção, da confiança de Deus, e como devemos responder às aflições da vida, uma vez que declaramos que confiamos nele. À luz deste texto, em primeiro lugar, eu posso sugerir o seguinte: em tempos de crise, nós devemos encorajar uns aos outros. É tempo de encorajamento, irmãos. Os versos 21 e 22 deste capítulo de Atos registram o seguinte: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem
pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Me permitam algumas observações. Primeiro, quando foi que Paulo se colocou de pé para falar àqueles homens? Segundo Lucas, os homens tinham passado muito tempo sem comer. Talvez seja realmente impossível cozinhar quando você está enfrentando um furacão em alto mar. Contudo, irmãos, como observa um comentarista, a informação de Lucas parece ter outro propósito. O propósito de descrever o resultado da desesperança. Vocês se lembram? Ao final do sermão passado, Lucas nos disse que todos eles perderam a esperança de salvamento. Segundo o mesmo comentarista, homens sem esperança geralmente não comem bem. Eles se entregam à tristeza e depressão. Foi quando o apóstolo se levantou para falar, irmãos. E sim, como nota outro comentarista, Paulo acabou não se segurando. Ele teve que dizer: eu não avisei. Mas talvez não tenha sido chatice. É provável que o apóstolo tenha usado o conselho anterior como uma ponte para chegar ao novo conselho. É como se ele estivesse pedindo a atenção dos tripulantes. Eu falei ontem e aconteceu. Agora, por favor, escutem-me com atenção. Eu tenho um novo conselho. Qual é? Tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Mas como ele sabe, queridos? Versos de número 22, ou melhor, 23 e 24. O apóstolo diz àqueles homens: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Como disse semana passada, queridos, até Paulo pode ter perdido as esperanças diante do furacão. Acontece. Mas eis que surge um anjo de Deus, com uma mensagem do Senhor. E um detalhe: o anjo não foi ao barco para tirar Paulo da tormenta. Ele não o transportou da tempestade para a praia tranquila. Paulo continuou lá. Com que propósito então o anjo foi ao navio? Encorajar o apóstolo Paulo. Você não precisa ter medo. Como Deus prometeu, você chegará a Roma. E não só você, todos os que estão aqui chegarão com vida à capital do império. Uma vez encorajado pela mensagem de Deus, ele agora se lança ao trabalho de encorajar os colegas de viagem, irmãos. Versos 25 e 26. Assim, tenham um ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. As palavras de um comentarista, irmãos. Implicitamente, Paulo está convidando os homens a seguirem seu exemplo e a confiarem em Deus. Não é o que deveríamos estar fazendo? Encorajando uns aos outros em tempos de crise. Antes, porém,
Como o próprio Paulo, nós mesmos precisamos ser encorajados. Como acontece? Que tal começar pela oração? Não sei se você percebeu, mas a linguagem do visitante noturno de Paulo se assemelha muito a uma resposta de oração. Paulo, Deus lhe deu a vida de todos os tripulantes. É quase como se Lucas estivesse nos dizendo: o apóstolo esteve orando pelos tripulantes. E isto é digno de nota, irmãos. Pois Paulo, Lucas e Aristarco também sofreram com este furacão. Foram jogados de um lado para o outro. Em dado momento começaram a perder a esperança de salvamento. Só que, em vez de se entregarem ao desespero como todos os outros, eles deram as mãos e juntos foram em oração ao Senhor. Não é o que deveríamos estar fazendo? No entanto, muito comumente em tempos de crise, nós murmuramos. Falamos da vida, falamos dos políticos, falamos da igreja, às vezes falamos até contra Deus. Muito facilmente, irmãos, nosso coração se entrega às ansiedades desta vida, ao medo que nos cerca. Não seria assim se estivéssemos na presença de Deus em oração. Não perderíamos tanto tempo, não machucaríamos tanta gente, você não explodiria em família, se vivesse constantemente sob as asas do Altíssimo. Eu sei que o mar faz barulho, irmãos. As ondas batem contra o seu barco e contra o meu barco, eu sei disso. Você se assusta e eu também. Mas como nos diz o salmista e nós cantamos nesta noite, Deus está com sua igreja e no amanhecer Ele sempre vem em seu socorro. Você crê nisso? Então ore mais em tempos de crise. Oremos mais. Além de oração, é claro que não pode faltar Bíblia. Paulo ouviu a voz de Deus, irmãos. E não foi a única vez. Em Corinto, Paulo estava com medo dos judeus. E o Senhor disse: Paulo, siga pregando, pois eu estou com você. Em Jerusalém, preso pelos judeus, diz o texto sagrado que Jesus se colocou ao lado dele, literalmente, disse: Paulo, não tenha medo, você irá a Roma. Aqui, irmãos, no meio de uma tempestade, todo mundo desesperado, um anjo do Senhor lhe aparece e lhe diz a mesma coisa: Paulo, não tenha medo, você vai comparecer perante César como eu prometi. Como não seríamos encorajados se ouvíssemos a voz de Deus? Mas Renan, talvez alguém esteja pensando, nós não vamos ouvir a voz de Deus como Paulo ouviu. Eu sei, irmão. Você não terá uma visão do céu, eu não vou conversar com um anjo. A propósito, esses encontros angelicais e extraordinários na Bíblia não são tão agradáveis como às vezes nós pensamos, né? As pessoas geralmente ficam com medo. Eu sei que isso não vai acontecer, ainda assim, eu não acho que estamos em desvantagem. Paremos de esperar por coisas extraordinárias deste tipo. E nos alegremos em Deus,
Porque por meio da palavra, todos os dias nós podemos ser encorajados pela voz do Senhor. Vocês sabem, nós somos presbiterianos. E consequentemente cessacionistas. Nós não cremos em novas revelações. Paulo disse aos Gálatas, se uma nova revelação descer do céu, tenha este anjo por amaldiçoado. Não há nova revelação. Isso não significa, irmãos, que Deus cessou de falar. Ele continua falando. Só que, como nos ensina nossa confissão de fé, Ele o faz na Escritura. Quer ouvir a voz do Senhor? Comece o seu dia na sua casa, abrindo e lendo a palavra de Deus com fé. Quer ouvir a voz do Senhor? Venha ao culto público com santa expectativa no coração. Senhor, fala comigo por meio da tua palavra. A propósito, irmãos, nós não estamos aqui assistindo um culto. Eu não estou cultuando e vocês assistindo. Todos nós estamos cultuando. Eu cultuo agora pregando. Vocês cultuam ouvindo a palavra de Deus e respondendo a ela. Não podemos participar de um culto como às vezes participamos de um filme no cinema. Não é um ouvir passivo, nós estamos ouvindo a voz de Deus, logo nós interagimos, respondemos. Porque Ele está falando agora na palavra. Uma vez encorajados pela palavra, irmãos, e com a oração, nós podemos encorajar uns aos outros no Senhor. É o que Paulo está fazendo aqui. No sermão passado, não sei se você se lembra, Paulo foi encorajado pelos amigos. Agora, é ele que se levanta para encorajar os colegas de viagem. Como fazemos isso? Como encorajamos em tempos de crise? Se estamos falando de nossos irmãos na fé, é preciso que tenhamos cuidado. Não nos cabe, irmãos, decifrar toda tempestade em que estão. Por que que eles vieram parar aqui? O que foi que fizeram ontem para colher o que estão colhendo hoje? Qual terá sido o pecado? Irmãos, nós não precisamos ser como os amigos de Jó para os nossos irmãos em tempos de crise. Nem todo sofrimento tem explicação fácil. No caso do texto, nossos irmãos não escolheram navegar, foram obrigados. Nenhum deles pediu por um furacão. A tempestade simplesmente surgiu. É o que acontece às vezes. Não nos cabe, portanto, em um tempo de crise, tentar decifrar a crise do irmão. Nós temos algo melhor. Nós podemos fazer o que Paulo está fazendo aqui. Nós podemos apontá-los para o próprio Deus. Podemos ouvi-los, como o Senhor nos ouve. Podemos ler a palavra a fim de lembrá-los de Deus. Podemos orar juntos no Senhor, crendo que Deus responde às nossas orações. E se estamos falando de incrédulos, Paulo está encorajando incrédulos aqui também. Não percamos as oportunidades. Em dias de crise,
as pessoas mais convictas repensam suas convicções, se abalam, ponderam sobre a vida, se abrem para ouvir outra mensagem, outro caminho. Você tem alguém assim na sua casa, no seu trabalho, na faculdade? Meu irmão em Cristo, não perca a oportunidade. Não só fale do governo ou da oposição. Não se concentre neste ou naquele político. Aponte para Cristo. Está perdendo tempo. Não só dê uma de intelectual neste tempo de crise. Não só cite filósofo, não só fale de ciência, não se ocupe meramente com cientistas. O seu Deus e o meu Deus é melhor do que todos eles juntos. Às vezes nós perdemos tempo, irmãos, oportunidades caras. E deixamos de falar do que realmente importa. Sabe por quê? Os companheiros de Paulo são prisioneiros, eles estão condenados à morte. Ou morrem aqui na tempestade, ou morrem nas arenas de Roma, ponto. Seus vizinhos estão na mesma condição. Seu colega de trabalho está na mesma posição. Ou ele morre de coronavírus, ou morre de câncer, ou morrerá, seja lá do que for. A grande questão é, e depois? Seguirão salvos para a glória ou condenados para o inferno? Dê um jeito, meu irmão, de aquecer o seu coração com o Evangelho, para pregar a mensagem que salva, não desta tempestade apenas, mas daquela muito pior que está por vir no juízo de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Glória a Deus mesmo, meu irmão. Muito obrigado. Porque confiamos em Deus. Em segundo lugar, queridos, em tempos de crise, à luz deste texto, eu também posso dizer que nós devemos trabalhar para o bem de todos os que nos cercam. Versos 27, 28 e 29. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as paredes, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Os marinheiros, provavelmente, porque ouviam as ondas quebrando a alguma distância, tiveram a impressão de que estavam se aproximando de uma praia. E depois de confirmar com as sondas, e temendo as rochas do litoral, eles oraram a seus deuses e lançaram as âncoras ao mar. Até aqui tudo bem, faz sentido. O problema é que eles não pararam, irmãos. O que é que eles fizeram depois? Versos 30, 31 e 32. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados romanos: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair.
Certo comentarista escreve: uma vez que Paulo se dirige apenas ao centurião e aos soldados, é quase certo que até o capitão do navio estava envolvido nesta fuga. O mais interessante para mim, irmãos, no entanto, é a fala cuidadosa do apóstolo Paulo aqui. Ele podia ter dito: com ou sem marinheiros, nós vamos sobreviver porque Deus nos prometeu. Não foi o que disse. O que disse foi: nós precisamos dos marinheiros. Sem eles, vocês vão morrer. E em vez de simplesmente esperar, há um esperar passivo e um esperar ativo. Em vez de esperar passivamente que a vida acontecesse, o apóstolo se entregou ao trabalho aqui, irmãos. Em todo este parágrafo, Paulo está ocupado, ajudando, encorajando e instruindo os tripulantes do navio. Ele ganhou uma posição de destaque. É o que temos também entre os versos 33 e 36. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer, e todos se reanimaram e também comeram algo. De novo, irmãos, Paulo sabe que Deus vai salvá-los. Mesmo assim, ele está insistindo com os homens: vocês precisam comer. Deus é soberano, nós somos responsáveis. Paulo sabia disso. E de uma simples refeição no meio de um mar revolto, o apóstolo fez um púlpito para dar testemunho do seu Deus. Com coragem e em alta voz ele orou a Deus e partiu o pão. E se você estava se perguntando, não é a ceia do Senhor aqui. A linguagem é parecida, mas o público é diferente. Como o próprio Paulo ensina em 1 Coríntios, a ceia é para a igreja. Os companheiros de Paulo ainda não são parte do povo de Deus, mas podem vir a ser. E também é por isso que Paulo está testemunhando de seu Deus publicamente. Parece que funcionou, irmãos. Porque Lucas nos disse que os tripulantes se reanimaram e só depois comeram, não foi o contrário. E em seguida, ele nos informa nos versos 37 e 38, que estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. É mais uma prova que Lucas era realmente uma testemunha ocular. Ele sabia até mesmo o número dos viajantes daquele navio. E também, irmãos, é uma prova de que os tripulantes deram ouvidos ao testemunho de Paulo. Eles comeram. E imediatamente depois, voltaram ao trabalho. Falando de trabalho, irmãos,
O que será que podemos aprender com esta porção das Sagradas Escrituras? Comecemos pelo seguinte: Deus nos colocou onde estamos, nos nossos lugares de trabalho, a fim de que fôssemos suas testemunhas. Paulo está no barco, irmãos, trabalhando para o bem daqueles homens, correndo de um lado para o outro, encorajando-os, instruindo-os, sim. Mas quando tem a oportunidade, ele testemunha de seu Deus. E aqui tem um detalhe, que certo comentarista observou, que eu julgo muito importante para nós. Ele disse neste texto, Paulo não foi agressivo na evangelização. Ele foi pontual. Pontualmente. Ele falou de Deus. E ele orou a Deus em público. Por vezes você fica preocupado. Eu também. Como vamos testemunhar no trabalho? Por onde você começa? Pastor, e se eu perder a oportunidade, se eu não conseguir dizer tudo em uma única vez? Mas quem disse, meu irmão, que você só vai ter uma vez? Paulo está vivendo com este povo há semanas. Pela sequência do texto, vamos descobrir que semanas virarão meses. É o que temos nos nossos trabalhos. Vivemos com algumas pessoas por meses, com outras por anos. Tenhamos calma. Vamos testemunhar ao longo do caminho. Se for melhor, um pouco de cada vez. Uma oração aqui, uma palavra ali. Creiamos, irmãos, Deus pode usar o pouco que fazemos para chamar muitos de seus eleitos. Não duvidemos do poder de Deus. O segredo não está no muito que você fala, no muito que você sabe. Está nele, que é todo poderoso para salvar. Façamos nossa parte. Sigamos testemunhando de Cristo, onde Deus nos plantou. A hora do almoço, oremos. Tenhamos Deus em nossas conversas com os colegas de trabalho. Falemos de nossas famílias, de nossa igreja, dos nossos amigos cristãos, do que Deus tem feito por nós. Um pouco de cada vez. Agora, e se estamos falando da igreja, como testemunhamos? Ao nos dizer que os marinheiros pensaram em fugir, Lucas está pintando um contraste entre eles e Paulo, que ficou. Os marinheiros ouviram a mensagem de Deus, mas foram incrédulos, covardes e egoístas. Paulo, ao contrário deles, ouviu a mensagem de Deus e creu. Ele ouviu e ficou. E porque creu no Senhor, irmãos, e ficou, ele deu a todos um testemunho de fé. Qual é o seu testemunho? Agora, em tempos de crise. O que será que cônjuge, filhos, amigos e familiares estão dizendo sobre o seu cristianismo? Nossa fé não pode ficar no campo das ideias, queridos. Em algum momento da caminhada, especialmente em tempos de crise, ela precisa causar impacto sobre as nossas vidas. Precisa causar impacto na maneira como enfrentamos as tempestades. Não podemos enfrentá-las como os não cristãos. Eles se abalam.
nós confiamos no Senhor. Eles fogem do barco, nós ficamos com o Senhor. Eles se escondem de medo, nós enfrentamos o que vier na dependência do Todo-Poderoso, meu irmão. Nossos filhos precisam ver isso. Seus amigos de trabalho precisam ver isso. Nossos irmãos cristãos precisam ver modelos de fé e de piedade na prática, não só no discurso. E é justamente por isso, irmãos, que nós trabalhamos com afinco para a glória dele e para o bem das pessoas que nos cercam. Este texto destaca o mistério que há entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Deus vai salvar? Vai! Mas Paulo diz, precisamos dos marinheiros. Precisamos do trabalho deles. Deus vai salvar, Paulo, vai, mas vocês precisam se alimentar, precisam estar fortes. Como é que você explica perfeitamente esta harmonia? Não tem como. Você pode tirar proveito delas. Porque Deus é soberano, irmãos. Você pode sair amanhã para trabalhar com fé e descansando no cuidado dEle. Porque Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Nós não cruzamos os braços e ficamos esperando, não. Nós nos aventuramos, irmãos, no trabalho, crendo que Deus cuidará de seu povo. É como enfrentamos a vida. Tá bom já descansou demais. Se estiver nos assistindo e estava com medo de cultuar, meu irmão, venha cultuar a Deus com o povo de Deus. O nosso Deus está no controle, queridos. Outra vez eu não estou dizendo seja irresponsável, faça de qualquer jeito, não. De forma alguma, Paulo está sendo responsável. Precisamos de comida, precisamos de marinheiro. Mas nós vamos trabalhar na dependência do Senhor. O mesmo se aplica ao trabalho da evangelização. Deus é soberano na salvação dos perdidos, sim ou não? Ele vai salvar todos os seus eleitos, sim ou não? Claro que sim. Isso, contudo, não deve nos paralisar, irmãos. Deve nos movimentar. Uma vez que você sabe que Deus vai chamar todos aqueles que lhe pertencem, você abre a boca e não fecha. Você depende dele e não de si mesmo. E um último comentário prático a partir desta segunda divisão do texto. E eu vou fazê-lo porque quase nunca nós tocamos no assunto. Responsabilidade com o corpo. Paulo sabe que somos mais do que carne e osso, irmãos. Ele sabe disso. Mas ele também sabe que não somos menos do que isso. Por isso, Deus vai nos salvar. Mas comam bem e estejam fortes. Deus é soberano, responsabilidade humana. Mas na frente, aconselhando seu filho na fé que estava doente, Timóteo. Curiosamente, Paulo não disse a Timóteo, ore a Deus e espere por um milagre. Ele disse, toma uma taça de vinho, vai fazer bem à sua saúde. Isso pode não parecer espiritual, irmãos. Fomos doutrinados a não olhar para o corpo ou para a matéria como se fosse espiritual, mas é. Sabedoria bíblica é sabedoria prática. E viver para a glória de Deus inclui cuidar do corpo que Ele nos deu. Eu me lembro de algumas oportunidades que tive de estar com o Dr. Russell Shedd. Alguns de vocês o conheceram, ele esteve conosco em uma oportunidade aqui ao menos.
E eu me lembro, irmãos, de observar o cuidado que aquele servo de Deus tinha com alimentação e exercício físico. Era de dar raiva às vezes. Viu? O homem comia bem. Ele ficava na casa do povo, ele era missionário, rodava o mundo. Um homem com já 80 anos. Não tinha capricho, não tinha esse negócio de ficar só em hotel. Ele ficava na casa do povo, então ele comia de tudo. Em pequenas porções, de maneira regrada. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja que o recebeu. E no primeiro dia que ele estava lá, queria que o doutor Russell Shedd comesse uma travessa de... O que é que vem depois do almoço mesmo? Sobremesa, meu irmão. Muito obrigado. É porque eu detesto doce, então nem me lembro dessas coisas. Eu olhei para aquilo ali, doutor Shedd também, e ele comeu 2 colheres, irmão, bem pequenininho. O irmão disse, não, doutor Shedd, eu fiz para o senhor, pode comer à vontade. Ele falou, meu irmão, vou passar 7 dias na sua casa. Todo dia eu vou comer um pouquinho. Todos os dias ele caminhava, irmãos. E eu perguntei para ele, doutor Shedd, mas por que o senhor leva isso tão a sério, tanta fruta, tão regrado e andando, caminhando? Ele disse, Renan, eu quero viver bem para a glória de Deus até o último dia. E ele viveu, irmãos. Até os últimos dias esse homem estava rodando o país pregando o evangelho. Cuidado com o corpo também é algo espiritual, que glorifica a Deus. Eu vou voltar à academia semana que vem. É uma luta. André Bento tá fazendo exercício, né, meu irmão? Graças a Deus por isso. Estava precisando, viu? Brincadeira. Para terminar, irmãos, em último lugar, à luz deste texto, eu ainda posso dizer o seguinte: em tempos de crise, nós devemos esperar no Senhor até o fim. Preste atenção a isso. Paulo falou, na primeira divisão do texto, falou 2 vezes na segunda divisão do texto. Nesta última, ele nada fala. O que é que ele vai fazer agora, irmãos? Esperar no Senhor. Vamos ler os versos de número 39, 40 e 41. O texto nos diz, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemos. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Alguém deve ter gritado o famoso terra à vista. E é claro que depois de tantos dias em alto mar, em uma tempestade, todos ficaram animados. Vamos levar o barco para a praia. Mas eis que surgiu um último obstáculo. A parte da frente do barco encalhou. E a parte de trás acabou quebrando com a força das ondas. O que nos sugere o seguinte: a tempestade tinha perdido a força, não cessado totalmente. Mas e agora, irmãos? O que é que esse povo vai fazer? Os tripulantes deste navio estão tão perto da praia. Será que vão morrer aqui? Qual é a sugestão? O que é que eles podem fazer? Versos 42, 43 e 44. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. João Calvino, comentando este texto,
escreveu o seguinte: que soldados ingratos, hein, gente? O apóstolo Paulo praticamente salvou a vida deles. E agora que estão a metros da areia, os camaradas querem matar os prisioneiros, inclusive Paulo. Há uma razão para isso. Se os prisioneiros fugissem, eles pagariam a conta. Provavelmente morreriam no lugar deles. Pensando em livrar a própria pele, disseram: vamos resolver o negócio dessa maneira, os prisioneiros morrem. O centurião, diferentemente de seus subordinados, não foi ingrato com Paulo, irmãos. Ele poupou a vida do apóstolo e por tabela fez o mesmo com os demais prisioneiros. E ao fim daquela manhã, todos eles, marinheiros, soldados e prisioneiros, todos chegaram a salvo na praia. E outra vez, irmãos, muita movimentação. Paulo está calado. Ele nada disse aqui. Nada fez sequer para se defender dos soldados romanos. Por quê? Ele já havia feito o que podia. Ele pregou, testemunhou, trabalhou. Agora, irmãos, só lhe restava esperar no Senhor. Em algumas circunstâncias da vida é tudo o que podemos fazer. Esperar no Senhor. Você já falou. Você já tentou ajudar. Você fez tudo o que estava ao seu alcance. Agora, minha irmã, é esperar em Deus. Eu gosto da ilustração do reverendo Eugene Peterson, já contei algumas vezes. O reverendo Peterson diz que Deus, vez por outra, gosta de nos colocar no banco de reserva. Nós não gostamos muito, mas ele parece gostar. Não gostamos porque de lá não podemos fazer muita coisa pelo jogo. Só assistimos. E às vezes ainda temos a impressão de que estamos perdendo tempo. É assim ou não? Mas não se esqueça, diz o reverendo Peterson, o treinador está bem perto. Você pode ouvir a voz dele. Você pode falar-lhe e ele ouve. Você pode se aproximar dele, crendo que ele sabe a hora certa de colocá-lo em campo. Eu acho, irmãos, que foi o que Paulo viveu naquela ocasião do espinho da carne. Vocês se lembram? 3 vezes diz o texto de 2 aos Coríntios que ele pediu ao Senhor: tira, remova este espinho na carne. O Senhor, porém, não lhe atendeu como ele pedia. Antes lhe disse Paulo: minha graça te basta. Era como se o Senhor estivesse dizendo: Paulo, melhor do que tirar você do sofrimento é permitir que dentro dele você desfrute da minha graça. Foi o que ele viveu, irmãos, neste navio também. Certamente foi o que Davi experimentou em alguma caverna escura de Judá, quando ele escreveu o Salmo 63. Para mim, o mais belo dos salmos de Davi. Depois de perder palácio, família, poder, exército, estava sozinho em um dos piores momentos da vida. Ele chega à caverna e declara ao Senhor: tua graça é melhor do que a própria vida. É melhor do que o palácio. É melhor do que o poder. É melhor até mesmo do que a minha família. É melhor até mesmo do que essa vida. A tua graça é melhor do que tudo. Por isso eu te louvarei, Senhor. Vamos imitar os santos de Deus, irmãos. Enquanto esperamos por Deus nesta crise, vamos esperar bem perto dele até o fim. Aproveite para conhecê-lo mais, para adorá-lo mais,
para desfrutar mais de sua presença e cuidado, não desperdice este tempo. Pode ser útil. Esperemos no Senhor, irmãos, e esperemos com fé. Confiemos no Deus que cumpre suas promessas. Você confia? Deus prometeu levar Paulo a Roma, mas em nenhum lugar prometeu viagem tranquila. Ele prometeu estar ao nosso lado, irmãos. Ele prometeu voltar um dia para nos buscar. Ele prometeu nos entregar uma nova morada nos céus. Amém? Isso não anula as dificuldades da vida. Os crentes ainda adoecem, ainda sofrem acidentes. Crentes podem até mesmo naufragar como Paulo, ou você acha que é melhor do que ele? Nenhum sofrimento desta vida pode anular a promessa de Deus. Em Cristo e por causa de Cristo, Deus nos levará seguros a Canaã celestial, irmãos. Você vai chegar lá. O vento é suave agora. Está vivendo um tempo de paz e de tranquilidade. Glória a Deus por isso. Mas não se abestalhe, meu irmão. O que Deus tem preparado para você na glória eterna é infinitamente melhor do que qualquer paz deste mundo. Não se entregue às dádivas. Não se deixe cobiçar pela tranquilidade, pelo conforto, pela paz. Tudo isso vai passar e Deus tem algo melhor para mim e para você. Mas se o barco está afundando, e em algum momento ele tem que afundar mesmo, não se entregue ao desespero. Não sei se vocês já repararam isso, mas no Apocalipse, no novo céu e na nova terra, João não menciona mar revolto. Os judeus não eram um povo de mar, eram um povo de lagos. Eles tinham medo do mar. Por isso, muitas vezes, eles retratam as aflições da vida com mar revolto, com ondas fortes. Mas quando João descreve o novo céu e a nova terra, curiosamente, não há mais mar revolto lá. Ele pode estar revolto aqui, meu irmão. Em breve, você estará em casa. Nunca mais será perturbado por um mar revolto. Tenha isso em mente. Mas Renan, eu não consigo sempre. Eu oscilo. Pastor, mas e se eu estiver pensando em desistir, em fugir do barco como os marinheiros? Ou e se eu estiver ferindo as pessoas que me cercam como os soldados queriam fazer? E se a murmuração tomou minha boca, pastor? E se a incredulidade está tomando o meu coração, queridos? Todos nós fracassamos na fé, aqui ou ali. Não tem ninguém aqui estável plenamente. Nós oscilamos, não somos fortes o bastante. Vez por outra você vai ceder à ansiedade, vai se encolher de medo, vai duvidar das promessas de Deus. E você não é necessariamente pior do que ninguém aqui. Você é somente igual a todos os outros, pecador. Se é como você está nesta noite, lembre-se disso. Jesus, e não você, é o nosso porto seguro em todo tempo. Nós não estamos seguros diante de Deus, porque sempre acertamos.
Não estamos seguros diante de Deus porque nunca erramos. Vocês sabem disso. Se dependesse de nós, ficaríamos todos do lado de fora da arca. Morreríamos no dilúvio da justiça de Deus. Você afundaria, não apenas nesta tempestade, mas naquela que está por vir, infernal. Sua salvação é Cristo, que pela graça de Deus, o colocou do lado de dentro da salvação. Sua salvação é Cristo, minha irmã, que em sua morte vicária a protegeu da justiça divina que vem. Nossa salvação é Cristo, queridos, que para nos salvar mergulhou na pior das tempestades. E pense nisso, Ele não nos lançou uma boia salva-vidas. Resolvam-se, a boia eu já joguei. Não, irmãos. Ele se jogou no próprio juízo de Deus que deveria cair sobre nós. E quando Ele o fez na cruz do Calvário, o cálice da justiça de Deus sendo derramado sobre Ele, Ele não nos encontrou vivos, tentando a salvação. Diz Paulo aos Efésios, estávamos todos mortos. Ele nos encontrou no fundo do mar da condenação. E em seu próprio sangue, pelo poder vivificador do Espírito, Cristo nos deu vida eterna com Deus. Ele é a nossa segurança, irmãos. Estamos seguros nele. Por isso, esteja mais ou menos forte na fé. Volte-se para Ele nesta noite. E se você nunca o fez antes, faça-o agora. Pois você corre um perigo eterno. Sem Cristo, você já está perdendo o melhor da vida agora. Por que eu digo isso? Porque nós fomos feitos para Ele. E só encontramos alegria verdadeira neste exercício de conhecê-lo e adorá-lo. Se você não está em Cristo, você não o conhece. Mas depois, irmãos, vem uma eternidade de perdição. E segundo o próprio Jesus, os condenados ao inferno passarão a eternidade vendo os redimidos no céu se alegrando. Foi Jesus quem disse isso. Eles vão desejar entrar, partilhar da alegria dos salvos e nunca poderão fazê-lo. O que poderia ser pior do que isso? Sempre querendo entrar, nunca podendo entrar. As aflições desta vida, passageiras, as tempestades não são nada diante do juízo de Deus que vem. Por isso, se o Espírito está movendo o seu coração na direção de Cristo, se alguma coisa está acontecendo, seus olhos estão se abrindo, de repente você vê o Salvador, sente desejo por conhecê-lo, está interessado na Bíblia. Se algo desse tipo está acontecendo, você não sabe, mas eu posso dizer, talvez seja o Espírito de Deus. Não resista, não demore. Entregue-se ao cuidado do Salvador nesta noite. E saia como todos os outros aqui, seguro eternamente em Cristo. Pois aquele irmão que eu mencionei ao início do culto está certo, queridos.
Este é um mundo de aflições mesmo. Mas percebam, mesmo no meio da aflição, eu e vocês já podemos ter ânimo, porque Ele venceu. Jesus venceu, queridos, a condenação do pecado que pesava sobre os nossos ombros. Ele venceu o medo da morte que nos perseguia. Ele venceu o próprio diabo que desejava por nos tragar. Nele, no amado, nós dizemos com Paulo aos Romanos, somos mais do que vencedores em todas as aflições desta terra. Curve a sua cabeça. E faça a sua oração. Em resposta àquilo que você ouviu e em preparação para a ceia do Senhor, da qual você será parte em breve.